A mensagem que Deus tem para nós hoje é sobre a graça que nos restaura. Quem aqui já sentiu um peso no coração, uma tristeza, os fardos pesados, às vezes a vida sem... Às vezes a gente pensa que não tem solução, às vezes a gente está muito cansado, né? E eu acho que todos vocês já sentiram isso. E eu também. Já sinto, já senti, sinto e provavelmente vou me sentir outras vezes. Às vezes a gente se sente muito indigno de estar diante da presença de Deus por conta dos nossos pecados. Às vezes a gente se sente muito distante de Deus, né? E a gente sabe que não é Deus que está longe, a gente sabe que é a gente que está longe, né? Mas a Bíblia, ela traz para nós uma mensagem transformadora, uma mensagem bem diferente disso. E eu gostaria de ler com vocês em Efésios 2, de 8 a 9. Quem tiver a Bíblia aí e quiser abrir, Efésios 2, 8 e 9. E o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui em Efésios, diz que nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, né? Para que a gente não venha se gloriar. E aí eu pergunto para vocês hoje, será que vocês, assim como eu, alguém aqui está precisando de uma restauração hoje? E se você está precisando de restauração em alguma área da sua vida, então, hoje a gente vai estudar como que Deus pode fazer isso por nós. O primeiro passo é reconhecer a distância. É admitir a realidade. Enxergar nossas circunstâncias. Né? O primeiro passo para você encontrar um caminho é você reconhecer que você está perdido, né? Então, todos nós nos distanciamos de Deus em algum momento ou outro. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, né? Assim como o filho pródigo também, ele se distanciou ali da sua família, dos seus princípios, pediu a parte que um dia ia caber a ele, né? E decidiu seguir o seu rumo, e lá ele gastou tudo de forma nada sábia, né? Chegou ao nível mais baixo, que era conviver ali com os porcos, desejar a comida até dos porcos. Mas um dia ele pensou em voltar. Só que ele não pensou assim, eu vou voltar como filho, né? Ele pensou assim, eu vou voltar como um servo, porque eu não mereço voltar como um filho. Mas eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para eu ser um servo, um empregado dele, né? Mas qual foi a resposta do pai, né? O pai correu, o pai abraçou, e o pai vestiu ele com roupas novas, deu um banquete, e o pai o aceitou não como um empregado, mas como um filho de volta. Então, essa história, ela mostra para a gente como Deus nos recebe, né? Deus está sempre de braços abertos para nos receber. A gente se distancia, mas a qualquer momento que a gente quiser voltar, Deus vai estar de braços abertos esperando a gente. Deus não deixa de esperar a gente voltar, né? O outro versículo da Bíblia, em Romanos 8, verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse verso, quando fala assim, não há condenação, não quer dizer que não vai haver o juízo para aqueles que, o julgamento para aqueles que estão em Cristo. Porque todos nós passaremos pelo dia do julgamento. Mas quando ele fala que não há condenação, ele já está dando uma prévia, assim, você vai passar pelo julgamento e você vai ser salvo, né? Mas a graça, nesse verso, ela não está dizendo assim que
ela finge que o pecado não existe, ela finge que você não foi um pecador. Mas é que a graça de Deus cobre o teu pecado. A graça de Deus paga pelo seu pecado, pelo meu pecado. Então, esperança muito linda que Deus nos oferece, né? Muito maravilhosa. E aí, como aplicação dessa primeira parte, desse primeiro passo, né, de reconhecer a distância, mas rejeitar a condenação, né, voltar para os braços de Deus, eu sugiro que você confesse aí em silêncio, pense o quão distante você está em alguma área da sua vida, né? Memorize aí se você está distante de Deus, se você está distante através das orações, ou distante através da leitura da Bíblia, ou distante através de frequentar a igreja. Enfim, pense em que área da sua vida talvez você esteja distante de Deus e peça a Deus para que a graça dele te liberte desse pecado, né? Te liberte dessa culpa que você sente, desse distanciamento. Reconheça que não precisa ter vergonha de reconhecer que está distante, porque reconhecer a distância é o primeiro passo da restauração. Então, não precisamos ter vergonha de reconhecer onde estamos, reconhecer a nossa distância de Deus. O segundo ponto é receber o dom gratuito da salvação. Em Efésios, esse verso que nós lemos, ele fala que a salvação é um dom de Deus. Ela não vem através das nossas obras. Imagine você se uma pessoa muito rica, um milionário, der um carro para você, um carro de luxo para você. Você não precisou construir aquele carro para merecer aquele carro. Simplesmente você vai aceitar a chave e pronto, né? Então, Jesus, na cruz, ele fez algo por nós que a gente não podia fazer, que era pagar o preço do nosso pecado, né? E ele pagou a dívida que era nossa, e ele pagou. E eu não devo fazer nada, eu só devo aceitar, né? Assim como na história do carro, a gente só aceita e pronto. A gente não precisou ajudar na construção, a gente é igual ao sacrifício de Cristo. Ele fez tudo por nós, eu só preciso aceitar. Em Tito, capítulo 3, o verso 5, o verso diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Então, nada do que fizermos é capaz de nos limpar do pecado, mas é somente a obra de Cristo, né, que nos regenera e que nos reaproxima. Davi é um exemplo bíblico que cometeu pecados e Deus o aceitou de volta. E Davi, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, mas qual é o ponto da virada de Davi? Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, assim como Davi, é um problema cometer pecados, é um problema estar longe, mas o problema maior é ficar nisso, né? E Deus nos oferece a oportunidade de entendermos que é Ele que nos salva, e se a gente se arrepende e pede para Deus: Senhor, me limpa, me cobre com a tua graça, me perdoa, né? Estive longe e quero voltar. Deus sempre vai nos receber de volta. Deus está disposto a criar um coração limpo e puro em nós, não importa quantas vezes. Deus está sempre disposto a limpar o nosso coração. O terceiro ponto é viver a graça no dia a dia, com hábitos simples. A graça, ela não fala só de perdão, mas ela fala também de um poder de viver diferente.
Isso nos dá, assim, uma esperança, né, de que a gente pode ir melhorando, né, com o passar dos dias, com o passar da nossa vida. Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ele tem um verso muito conhecido que diz assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos fracos, Deus usa a nossa fraqueza para nos fortalecer. É aí que ele nos molda, né? É aí que ele vai reconstruindo a nossa vida, reconstruindo a nossa caminhada com ele. E a gente pode praticar alguns hábitos, né? Para viver essa graça no dia a dia, viver a salvação que Deus nos oferece. Porque primeiro estávamos distante e agora Deus está nos trazendo para perto dele. E quando estamos perto de Cristo, a gente pode praticar algumas coisas, praticar alguns hábitos para nos manter perto de Cristo. E aqui eu tenho 3 sugestões, né? Ter um coração grato, sempre estar pensando em coisas assim, pelo que você pode agradecer, né? Já acordar pensando em que você pode agradecer e em tudo dar graças, né? Pensar que Deus está sempre te abençoando, mesmo a gente não merecendo, Deus está sempre nos sustentando, suprindo as nossas necessidades, nos direcionando. Então, assim, ter um coração grato. Outro é oração. Estar sempre em comunhão com Deus, sempre em contato com Deus, falando com Deus, principalmente como nós estamos fazendo aqui, né, orando na madrugada. E eu vejo a oração, assim, da madrugada, não por ser um sacrifício, porque é difícil acordar mais cedo, é difícil acordar de madrugada, né? Mas a oração da madrugada é a oração do silêncio, né? É o horário em que só está você e Deus, está tudo adormecido, as crianças estão ainda descansando, e é um momento em que a sua mente tem a chance de ficar mais ainda conectada, concentrada em Deus. Então, a segunda sugestão é você ter uma vida de oração. E o terceiro, para você viver a graça de Deus no dia a dia, é uma vida de serviço. É você trabalhar para Ele, é você servir aos outros, ajudar aos outros, fazer como Jesus fazia aos outros, né? É ser a mão de Cristo ajudando aos outros. Então, ter um coração grato, estar em comunhão com Deus através da oração e servir, são formas de viver a graça no dia a dia, né? E aí eu pergunto para você, como parte prática desse ponto, né? Que hábito que você poderia melhorar? Que hábito que você poderia implementar na sua vida para viver mais a graça de Cristo no dia a dia, né? E o quarto ponto é compartilhar a graça, né? E multiplicar a restauração. Deus, quando Ele nos oferece a graça, para que a gente se torne testemunhas dele, né? Em Efésios 2:10, continuando o verso que a gente leu no começo, né? O nosso verso base, vou reler o 8 e o 9, né? Fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E agora o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, Deus, ele nos transforma, ele nos renova, ele nos restaura, para que a gente faça boas obras, né? A gente não pode ser uma luz, uma vela acesa debaixo da mesa. A gente não pode ser um vaso bonito escondido dentro do armário, né? A gente é renovado e Deus espera como se a gente fosse uma obra de arte. Tem até uma música que fala, né, que faz uma metáfora, uma comparação, como se a gente fosse uma obra de arte. E Deus está pintando essa obra de arte
A arte ainda não está acabada, porque é acabada mesmo só lá no céu, mas mesmo sem Deus acabar essa obra de arte, ele já convida para a exposição. Então, assim, mesmo a nossa obra de arte ainda incompleta, ainda imperfeita, estamos expostos para que as pessoas contemplem essa obra de arte. E não somos nós o artista é Deus operando em nós, né? Fazendo arte em nós. Então, compartilhar a graça é testemunhar, né? E Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois ele foi restaurado e ele pregou para mais de 3.000 pessoas e 3.000 pessoas aceitaram a mensagem. Paulo era um perseguidor de Jesus, mas depois ele virou um dos maiores pregadores, né? Um dos maiores pessoas que defendiam ali o ministério de Cristo e anunciavam para as outras pessoas. Então, assim, não importa o que eu já fiz, não importa o que eu ainda tenho feito, porque a promessa é de restauração. Mas Deus espera de nós as boas obras também, assim como Pedro fez, assim como Paulo fez, porque Deus não nos restaura para nada, para a gente continuar não fazendo nada, né? Deus nos restaura e a vida de gratidão pela restauração é uma vida de testemunho, é uma vida de serviço, é uma vida de contar a nossa história, como era antes e como é agora, né? Então, aqui uma atividade prática para esse tópico. Conte a sua história para alguém. Conte a história de como Deus tem te restaurado. E eu não vou nem falar como Deus te restaurou, porque dá a impressão que Deus restaurou sua vida uma vez só. Mas não é. Deus restaura a nossa vida muitas vezes. Até porque muitas vezes a gente se quebra no mesmo ponto e Deus restaura de novo. E até porque a gente tem muitos pontos que precisam de restauração e Deus vai restaurando cada um deles. Então, quando a gente conta para alguém o que aconteceu na nossa vida e como Deus tem trabalhado na nossa vida, assim como as outras pessoas leem na Bíblia histórias como a de Davi, que teve seu coração restaurado, as pessoas vão ler na nossa vida também os testemunhos. Só não está escrito na Bíblia, mas está escrito na nossa vida, né? Então, que sejamos, assim, testemunhas para as outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham, assim, a esperança, né? Porque quando estamos distantes de Cristo, a gente fica sem esperança. A gente se sente indigno, a gente se sente totalmente quebrado, sem valor, sem utilidade, né? Mas Deus, ele pode restaurar a vida dessas pessoas, Deus pode trazer uma condição nova de vida, entendeu? E nós precisamos falar para as pessoas disso. Há muitas pessoas que não veem esperança. E a gente sabe que Cristo é a esperança. Então, nós precisamos mostrar ao mundo que a esperança é Jesus. E que Jesus, ele, pelo que ele fez, né, pelo sacrifício que ele fez, ele já pagou o preço. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Mas porque somos salvos, nós podemos viver uma vida restaurada. E Deus, ele está ao nosso lado através do Espírito Santo, nos ajudando todos os dias, em todos os momentos. Então, quando você, como eu, se sentir às vezes desanimado, sem ver solução, pode reparar que você está longe. Pode reparar que alguma coisa tá interrompendo a sua conexão com Cristo. E quanto mais estamos perto de Cristo, mais falhas a gente enxerga em nós. Mas quanto mais perto de Cristo estamos, mais a gente recebe de sua graça. E a graça de Cristo
ela fecha esse abismo que o pecado fez, né? O pecado, o que é o pecado? É a separação de nós e Deus, entre nós e Deus. E a graça de Cristo constrói essa ponte que nos leva de volta para casa, que nos leva de volta para Deus. Então, sejamos gratos a Deus pela sua infinita graça, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, que não nos deixa perdidos nesse mundo de pecado. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim.
pagou por mim. Claudinha, pode finalizar com a oração, tá? Por favor. Então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada porque lemos na Bíblia hoje, na Tua Palavra, que somos salvos unicamente pela graça. Obrigada porque a graça nos resgata, Senhor, da lama, do lugar mais distante que possamos estar. A Tua graça, a Tua misericórdia nos alcança, Senhor. A Sua mão está estendida para nos tirar do poço. Obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como diz na música, que o perdão que o Senhor nos oferece, possamos aceitá-lo hoje, Senhor, possamos estar purificados e limpos para recomeçar. Que o Senhor nos ajude nessa restauração, que essa restauração seja diária, que possamos viver a graça diariamente, através de hábitos espirituais, hábitos saudáveis, e que possamos ser testemunhas vivas, Senhor, como uma obra de arte em exposição. Que as pessoas, ao olharem para nós, ao conviver conosco, não vejam o nosso exemplo de cristão, mas vejam Cristo em nós, vejam Cristo agindo em nós. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa meditação que podemos fazer aqui sobre a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito continue conosco ao longo do dia, nos direcionando, nos mostrando o caminho, Senhor. Nos mostrando o caminho de volta para casa. Abençoe todos que estão aqui, Senhor, suas famílias, abençoe seus trabalhos, seus compromissos. Esteja nos protegendo e nos guiando. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.